Boa noite, pessoal. Estou começando aqui a live desta segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre contagem de tempo e especificamente mais na bateria, tá? Para vocês entenderem uma forma simples de contar. Uma não, algumas das formas mais simples de contar. Você não se perder no meio do compasso, não ter um problema com dúvida com notas, onde encaixar essas notas. Então tem muita gente que tem dúvida sobre esse assunto. Então eu trouxe hoje para vocês, que é uma coisa bem básica, mas muita gente, mesmo tocando, fazendo aula, as pessoas têm dificuldade de contar tempo, tá? Então a coisa mais importante, principalmente para um baterista, é você saber contar um tempo da forma adequada. Quando você vai estudar, quando você vai tocar com alguém, né? Então, isso é muito importante você saber primeiramente, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá tudo bem? Me manda um ok, um joinha, alguma coisa, para ver se está tudo certo e a gente pode continuar a aula. Hoje eu trouxe aqui a lousa, né, para explicar com uma forma mais prática na lousa, para vocês entenderem como a gente pensa no tempo em geral e não ficar uma coisa muito teórica sem mostrar para vocês isso daí, tá? No final da aula eu vou mandar para vocês o material sobre a contagem de tempo, vai estar no meu grupo do WhatsApp, ok? Se você não conhece meu grupo do WhatsApp de estudos, é só você clicar no meu link, tá lá na minha bio. Você entra lá, já cai direto no grupo do WhatsApp, já tem uma galera lá estudando, todo dia eu estou postando alguma coisa diferente para trazer o pessoal para estudar e, logicamente, quando eu posto alguma aula, eu vou colocar lá também para vocês estudarem junto comigo lá, beleza? Então, compromisso, depois da aula eu mando para vocês esse material da aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você tem alguma dúvida sobre a contagem específica, me manda aqui no chat, que aí a gente vai respondendo durante a aula, tá? Então vai pensando nas perguntas que você tem sobre esse assunto e coloca já aqui no chat para a gente já ter isso. Se você não tiver a dúvida respondida hoje, ou você está vendo isso depois, né, no IGTV, enfim, você consegue me mandar essa dúvida lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre a contagem de tempo. A gente precisa entender o que é o tempo primeiro, tá? Eu coloquei no título como contar notas em um compasso especificamente, que é mais fácil vocês entenderem o todo e aonde que essas contagens entram dentro desse compasso. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com contagem de 4 tempos, tá? Que seria o 4x4, que é o compasso mais comum que a gente vê por aí para a gente tocar músicas, enfim. E nesse compasso de 4x4, ou seja, a gente vai contar 4 tempos, tá? Fazer essa contagem e tocar o exercício, a música que seja em cima desses 4 tempos. Mas é importante você saber que você não conta só os 4 tempos, você pode subdividir, ou seja, você pode dividir esses tempos em pedaços menores, tá? Para você ficar com eles mais fácil de conseguir acompanhar esse tempo, tá? Uma coisa é você ter um tempo, por exemplo, eu vou colocar aqui, você tem um tempo, pense que isso aqui são os tempos, tá? Seriam uns 4 tempos. Se você tem uma distância desse tempo para esse, desse para esse, desse para esse, e esse aqui vai acabar o compasso, tá? Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. São os tempos divididos aqui num compasso. Aqui acaba o compasso e você repete aqui, você volta pro tempo número 1. Ok? Vou deixar aqui mais explicado. Você concorda comigo que aqui do tempo 1 para o tempo 2, você vai ter um tempo para chegar nele, tá? Então, uma coisa é você contar o tempo. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um tempo muito rápido para tocar, então você vai estar tocando, eu vou fazer um tempo aqui, vou pegar uma baqueta aqui, para vocês entenderem direitinho. Ó. Então eu estou contando o tempo.
Se o tempo que você está contando é nessa velocidade, então cada batida vai ser um tempo, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Nesse intervalo, a cada tempo você tem um intervalo de um para o outro, certo? 1 para o 2, você tem 1, 2, 3, 4. Então você tem um tempo e esse tempo vai manter, não vai oscilar. Beleza, nessa velocidade a gente tem, seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e acabou o compasso. Se eu quiser diminuir a velocidade do compasso, eu consigo. Vai continuar sendo 1, 2, 3 e 4, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Não é só porque eu mudei a velocidade do compasso, do tempo que está sendo feito, que eu mudei a nossa posição ou de repente a contagem. Não mudei nada disso. A contagem é a mesma, só mudei a velocidade dessa pulsação, tá? Então é importante vocês entenderem o que é a pulsação primeiro. A pulsação é o que vai determinar a velocidade da música, do exercício que você vai fazer. E essa pulsação ela é determinada em BPMs, tá? Batidas por minuto, que você consegue colocar de repente no metrônomo para ele contar para você e você treinar nesse metrônomo essas batidas, tá? Quanto mais alto o número do seu metrônomo, mais veloz vai ser a pulsação desse metrônomo. Só que esse metrônomo ele tem várias formas de contar esse tempo. Você pode contar ele somente nas cabeças, tá? Cabeça do tempo, ou seja, só as 4 notas aqui do tempo. 1, 2, 3 e 4. Ou como eu estava falando antes na aula, você consegue subdividir esses tempos aqui. Se você tiver um tempo que é muito devagar, vou dar um exemplo muito prático para vocês. Tem um tempo muito devagar. Esse tempo que eu estou fazendo aqui, você consegue contar 1, 2, 3, 4 sem perder o propósito da pulsação. Você consegue continuar essa pulsação. A pulsação está fazendo constante, né? Não está mudando a velocidade. Você não está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui você está trocando a pulsação. Então você está mantendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui fica fácil de você manter essa pulsação, 1, 2, 3, 4. A partir do momento que você tem um tempo muito grande, fica mais difícil você contar de uma nota para outra sem perder o tempo, tá? Então vou fazer um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então o tempo é bem grande, tá? É um tempo no metrônomo seria um BPM bem mais abaixo do que o outro que eu estava fazendo. Então daqui até aqui você tem um tempo grande, né? Do 1 até o 2. Então você vai fazer 1, aí ele vai percorrer tudo isso daqui. 2, percorre todo isso daqui. 3, percorre todo isso daqui. 4, percorre todo isso daqui. Toda hora que eu bato, eu estou na cabeça do tempo, eu estou exatamente entrando no tempo. E o tempo ele tem uma duração até o final dele e começar um próximo tempo, tá? Aqui é uma linha do tempo. O tempo ele não é estático, não é uma coisa só em cima da cabeça. Ele é uma coisa que ele percorre, ele continua o tempo. Ele se comporta como se fosse um relógio, tá? Por exemplo, mais um exemplo para você de pulsação. Se você tem uma coisa bem fácil para a gente pensar. Se você tem 1 minuto no relógio, um ponteiro, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um relógio, certo? Então você tem aqui o minuto e esse aqui é o segundo. Tá? Porque o segundo é esse tempo que está passando de um minuto para o outro, tá? Se isso aqui fosse minutos e isso aqui 60 segundos para passar para o próximo, seria essa a analogia do BPM, do tempo de cada pulsação aqui, tá? Então vamos supor que esteja a 60 BPMs, ou seja, 60 batidas por minuto. Se um minuto tem 60 batidas, ele está fazendo 60 segundos para passar por um segundo minuto, correto? Então, se a gente transportar isso para música, minuto, quando você chega no outro minuto, você passou 60 segundos, tá? Para você fazer isso aqui, ele seria uma pulsação com 60 segundos de um outro. É lógico que não é isso que é o BPM, tá? É só uma analogia para você entender que o tempo ele percorre um percurso, depois
ele vai cair no próximo tempo. Até aqui vocês entenderam? Tá complicado, tá difícil? Vai mandando aí. Se tiver simples, a gente continua. Beleza. A gente fez essa parte da pulsação. Então a gente tem uma pulsação de um para o outro, como estava falando para vocês. E agora a gente consegue fazer as contagens. Como vocês entenderam que a pulsação é uma coisa, é um todo, é uma coisa que percorre um caminho, a gente tem as contagens dessas pulsações. Tá? Você pode contar então da forma que é do próprio compasso 4x4. Então eu vou deixar aqui anotadinho 4x4. Dá pra ver daí? Acho que não, né? Vou colocar aqui em cima. 4x4. Essa é a nota aqui, 4x4. Tá? A gente vai contar só as cabeças da nota. Então, do 1 pro 2, pro 3, pro 4, de volta pro 1, ele vai ter a mesma pulsação, tá? E 4 notas. Eu não vou entrar no mérito de por que é 4x4, por que é 5x4, esse tipo de coisa, tá? Eu só vou deixar aqui para vocês entenderem a pulsação hoje mesmo, senão a gente fica num assunto muito extenso. Fica uma aula muito complicada. Beleza? Fala, Fê, tudo bem? Galera tá entrando aí? Vamos lá. Então, primeira forma de você contar uma música, um exercício ou o que for, seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toda vez que você for contar uma música para entrar com a banda e a banda tiver essa pulsação, a música tem essa pulsação. Você vai entrar na música na mesma pulsação da música. Você não vai entrar 1, 2, 3, 4 e entra 1, 2, 3. Você vai entrar sempre no mesmo BPM, na mesma batida que a música tá. Então você vai começar a contar, você pega a baqueta lá com a sua banda, você vai entrar, ó, e entra. Tum, pá, tum. Um exemplo, tá bom? Se você fizer diferente, todo mundo vai entrar diferente. Por exemplo, a música é isso. E você vai entrar assim. 1, 2, 3, 4. 1. Todo mundo vai tomar aquela tropeçada. Tropeçou, dançou a música, perdeu todo o groove dela, né? Então, obviamente, vai ficar feio. Vai ficar uma coisa... E, obviamente, errado também. Tá? Então, você precisa saber contar da forma que você vai entrar. Se você estiver fazendo um estudo, você vai contar, não precisa contar na baqueta, pode contar mentalmente, mas usa o metrônomo para estudar, tá? Pensa na batida para você entrar no tempo 1, tudo certinho, ok? Então você vai contar 1, 2, 3, 4. Só que as músicas, os exercícios, você tem notas diferentes, você tem semínima, você tem colcheia, você tem semicolcheia, que são notas que se encaixam nesses tempos, né? Então, se você tivesse uma música só com semínima, você teria uma por tempo. Vou dar um exemplo de groove com semínima, é tum, pá, tum, pá. Você fez uma para cada uma. Tum, pá, tum, pá. Você não tem subdivisão de notas aqui. Então, você contar dessa forma vai ser tranquilo, vai ser bom para você fazer essa contagem. Você não tem subdivisão nesse exercício, nessa música. A partir do momento que você começa a colocar notas no meio, que seria você botar colcheias aqui, semicolcheias, essa coisa se complica um pouco, porque se você ficar só na cabeça do tempo e você não tiver muito treino com isso, você vai acabar saindo da posição que você quer colocar. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você tem aqui uma pausa no primeiro tempo, tá? Pausa que para vocês que não são muito ligados na partitura, a pausa é um silêncio, tá? Então, por exemplo, você tem uma pausa no chimbal. Você só começa a tocar depois da pausa. Então, se você contar 1 e entrar, por exemplo, se eu quiser colocar no meio desse tempo, do 1 pro 2, vai ficar tum, por exemplo. Você botou um bumbo, tá? Que a gente chama de contratempo, ou seja, tempo, contratempo, tempo. É um intervalo, é exatamente a metade de um tempo pro outro, é o contratempo, tá? Tum, tum, tum. Então, se você contar o tempo descendo, minha mão está descendo, a hora que ela bate aqui é o tempo 1, ó. Tum, esse aqui seria no tempo, tá? Tum, tum,
tum, tum. Se for no conta-tempo é tum, 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 tum. Então, como é que eu vou fazer essa contagem para aproveitar e não me perder no tempo? Você consegue fazer subdivisões dentro desse 1 para o 2 aqui. Então, o que você vai colocar? Vou pegar uma outra cor aqui para não confundir vocês. O que você vai fazer? Você tem o tempo 1. Eu quero colocar uma nota aqui no meio. E para não perder o tempo, eu vou começar a contar. Isso aqui é um E, tá? Tá invertido aí. Deixa eu ver se eu consigo inverter para vocês verem direitinho. Melhor, né? Conseguem ver daí? Beleza. Então, tá vendo esse I aqui que eu coloquei? Você tem a cabeça do tempo, aí você vai ter o E. O E é o contratempo. Então, o tempo para essa contagem aqui seria contagem do tempo, contratempo, contagem do tempo, tá? Cairia no 2 aqui, ó. Esse contratempo aqui é o E. Então você pode contar o contratempo com o E. Então, ao invés de você inventar um número no meio ou contar 8 notas aqui, você bota uma letra, tá? Você pode fazer isso de diversas formas. Essa aqui é uma forma muito simples, porque fica tudo muito parecido para cada uma desses tempos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para caber tudo, senão não vai caber, né? Vamos lá. Então aqui a gente tinha tempo 2. Estava aqui, né? Então aqui a gente tem um tempo 3. E o tempo 4. Que é o final do compasso. Que é o começo. Beleza? Todo mundo acompanhando aí? Então a gente voltando aqui, ó. Cabeça do tempo é o tempo 1 nesse exemplo aqui. Contratempo é o tempo E. E do 1, tá? Eu posso colocar E em todos. Então eu vou fazer um E para cada um. Tá? Então, todos os tempos você pode ter um contratempo para contar. Isso aqui não é uma regra para você fazer, tá bom? É somente uma facilitação da contagem de tempo. Então, se você quiser contar, em vez de só 1, 2, 3, 4, você está contando isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1. Você começa a colocar o E no meio desses tempos. Então, 1E, 2E, 3E, 4E. Então você está fazendo os contratempos. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E e assim por diante. Então essa é uma boa forma de você contar quando você está trabalhando mais com as notas as notas que utilizam meio tempo. Por exemplo, você tem aqui dois bumbos e eles vão aqui, um vai ficar no meio do tempo e você usa as colcheias, por exemplo. Então você tem aqui chimbalzinho lá. Então você está contando aqui, ó. Tum, tum. Cada um caiu num tempo. Tum, tum. Por exemplo, esse aqui é a caixa. Esse aqui é um ritmo muito simples que a gente sempre faz na bateria aí. Tá nas principais músicas e tudo mais. Por exemplo, isso daqui, ó. Você tem tempo 1. Tum, tum, pá. O pá, a caixa, tá caindo no tempo 2, tá? Então aqui só vai ter mais notas daqui para frente, assim por diante. Mas o que interessa aqui é que você está usando essa nota aqui do contratempo. Seria interessante você contar o E. Você contaria 1E, 2E, 3E, 4E. Para você tocar tum, ti, tá, ti, tum, ti, tá, ti. Não é obrigatório contar isso, mas é uma forma de você lembrar
aonde fica o E, você não se perder. Quanto mais nota você colocar para contar num ritmo com um BPM um pouco maior, mais fácil para você não se perder no tempo, tá? Então, a hora que você bota o metrônomo, ele está muito devagar, utiliza a ferramenta de você colocar um contratempo na contagem com a letra E, tá bom? Assim você vai ter muito menos problema de contagem aqui, nesses ritmos. Se você só contar, está tocando tum, tch, tá, tch, tum, tch, tá, e você contar 1, 2, 3, 4, você está fazendo um chimbal que não tá sendo contado, na sua cabeça vai ficar mais difícil de você não perder o tempo aqui. Você provavelmente perca o tempo, dependendo de quanto tempo você tem aí de estudo e tudo mais, não está com isso muito gravado na cabeça, você acaba se perdendo exatamente porque não tem referência do tempo. Você não tem como contar ele. Então, você usa esse artifício do E aqui no meio do compasso, tá? Porque vai ser onde vai cair as notas que você vai usar. Ok? Então, essa aqui seria a segunda forma de contar mais simples aí da bateria dentro da música. E serve para qualquer instrumento, tá bom? Tá todo mundo entendendo aí? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, que agora eu não tô vendo. Meu celular tá invertido. Tá todo mundo entendendo aí? Tá ok? Explicação. Vou virar um pouquinho mais. Pronto. Beleza. As dúvidas vocês já vão mandando aí, tá? Que daqui a pouco, terminando a outra contagem, a gente já vai tirando a sua dúvida. Beleza. Até aí tudo bem. Aí agora a gente vai fazer uma contagem que normalmente a gente usa quando você usa mais notas dentro desse tempo. Então, tempos que você vai usar mais do que 2 notas, você precisa não, mas seria recomendado você contar mais notas aqui no tempo também, para você não se perder, tá? Então, o que você vai contar? Você vai contar mais 2 situações aqui. Cadê minha outra caneta? Tá aqui. Eu vou fazer outra cor para vocês não se confundirem. Então a gente pode subdividir isso daí mais? Pode você fazer em quantas vezes você quiser aqui dentro de cada tempo, você pode colocar. Eu vou passar a outra forma que é muito simples de fazer, que também obedece essa mesma regra de tempo contra tempo, que seria contar as semicolcheias, ou seja, você, em vez de dividir o tempo em 2 somente, 2 partes, você vai dividir ele em 4. Então os tempos ficaram com uma duração menor aqui, cada um, né? Não o tempo geral, tá? Essa parte do tempo fica com uma posição menor. Então eu consigo fazer 2, pensa numa laranja lá. A gente tem o tempo inteiro, seria só contando na cabeça. Com o E, a gente divide esse tempo em duas partes de laranja aqui. E com 4 partes da laranja, a laranja é a mesma, tá? O tempo é o mesmo. O que a gente diminuiu? A duração de cada contagem, para facilitar, de repente, um tempo aqui, para você não se perder no grid aí, tá bom? Então, aqui o que acontece? O tempo E continua no mesmo lugar, você só adicionou mais 2 tempinhos aqui, ó. Um aqui meio quase no final e um aqui entre 1 e o E. Então, agora você tem mais 2 posições aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Nessa mesma partitura, eu vou colocar uma caixa. Então, a caixa, vou colocar aqui a forma que ela seria uma semicolcheia aqui, tá? Vai ficar no meio desses 2 bumbos aqui, ó. E eu coloquei como I. Então, nessa condição aqui de contagem de tempo, seria 1 e A. Então, eu botei mais 2 letras, o I e o A. 1 é a cabeça do tempo, o I é o segundo quarto de tempo, o E fica no terceiro quarto de tempo e o A fica no quarto de tempo. Deu para entender isso? Então você está dividindo aqui em 4 partes dessa vez. Para facilitar, de repente, ali fazer uma nota no meio desses tempos.
Então ali você vai colocar no i. Então toda vez que você vai se referir àquele tempo específico, você pode falar: ah, eu vou colocar uma caixa no tempo 1i, que seria esse tempo aqui. Ah, vou colocar na cabeça do 1. Então eu estou falando que é aqui, nesse tempo, na cabeça do 1. Se eu falar que eu vou colocar no i do 1, eu estou fazendo aqui, ó, no i do 1. Tá? E os outros tempos também continuam a mesma coisa. Você coloca o i e o a em cada tempo. E você tem a divisão de 4 tempos para cada posição de tempo. Então você consegue fazer contratempo do contratempo. Parece papo de maluco, mas não é não. Ó, você tem um contratempo no e, contratempo desse tempo. Você pode ter um contratempo dentro dessa posição de tempo. Então, contratempo de uma contagem menor, tá? Isso eu estou falando de uma forma prática, tá bom? Para você lembrar disso mais fácil. Vou fazer um contratempo aqui. Vou falar que eu estou fazendo um contratempo, eu não estou colocando a nota exatamente entre uma nota, entre um tempo e outro. Eu posso estar colocando exatamente entre uma nota e outra. Então, um contratempo, isso é genérico, tá? Mas é fácil de você entender dessa forma. Você fica com um tempo aqui no chimbal. Então, nessa parte aqui seria tum, tá, tum. Então, é no contratempo desse daqui para esse. Então, a gente tem muito exercício de contratempo de bateria, que não é o contratempo do próprio tempo. É um contratempo de chimbal para chimbal. E, tem uma caixa. Tá, e. Ok? Então, aqui a contagem fica 1 e 2 e 3 e 4 e... E como é que é a contagem normal? 1, 2, 3, 4. O tempo não mudou, só mudou a subdivisão. Então, seriam essas 3 formas de contar o compasso de 4x4, tá? Mas atente-se ao tempo. Então, em qualquer situação que você queira usar, você consegue subdividir ele. Lógico, você tem compassos compostos, você tem vários tipos de coisa para pensar depois. Mas para você começar a estudar, você precisa pegar o básico e entender muito bem o básico. Então, entenda isso daqui. Essas três contagens diferentes. Você pode dividir o compasso em 3 partes? Pode. Você pode dividir em 5? Pode. Mas presta atenção dos que você vai usar mais agora no começo. Que é ele dividido em 2 e ele dividido em 4. E ele dividido e uma parte inteira também, tá? Então essas 3 formas: inteiro, metade e quartos. É pensar em fração, tá? Se você tem dificuldade com fração, matemática, é só você pensar laranja, pensa do jeito que você achar mais fácil para fazer esse cálculo aqui. A hora que você estiver acostumado a entender onde caem as notas, onde você pode botar nota, aí você começa a pensar mais em fração, enfim, e assim por diante. E aí você vai entrar em um outro assunto que a gente pode abordar mais pra frente, que seria como é que eu vou fazer uma partitura aqui de bateria, onde que eu vou colocar as notas que eu quero para dar o som X. Você tem que entender primeiro a pulsação, primeiro as contagens de tempo, para você ficar familiarizado e colocar a nota onde você quiser daí para frente, tá? Então essa seria a terceira forma de contar. Vamos dar uma olhadinha então no chat, para a gente ver se tem dúvidas de vocês, e aí eu vou respondendo cada uma delas. Deixa eu virar aqui de novo o celular para mim. Aí. Vamos ver a galera no chat, o que mandou aqui. Ver se tem dúvidas. Fala pessoal que tá aí. Tem uma galera que sempre tá aí nas lives, isso é muito bacana. Obrigado mesmo por acompanhar, tá bom? Essas lives são gratuitas, sempre vão ser. E eu tô trazendo para vocês toda semana uma nova. Vamos lá, primeira pergunta aqui. Então, uma pergunta, mas eu tenho um comentário aqui. Esses contratempos são muito interessantes em viradas de pagode. Sim, são interessantes em qualquer situação que você vai usar. Você vai precisar fazer uma virada, você vai precisar fazer alguma coisa do tipo. Você consegue fazer essas contagens para simplificar a tua forma de pensar, de repente, numa virada, alguma coisa assim, tá?
Vamos ver mais aqui. Samba, simples matérias, se puder explicar mais sobre essas frases. Com ataques no contra. Ataques? Tá. Os ataques que você diz é finalização de virada, né? O que acontece ali? Por exemplo, você faz uma virada e você vai dar um ataque no contra aqui, por exemplo, no 4E. Ele cairia aqui, tá? Por exemplo, tac, 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 tá. Isso é um ataque no contra. Eu acho que é isso que você quer dizer. Me manda se é isso aí. Se for isso aí, eu faço um exemplo aqui, pra gente colocar na contagem. Vai mandando aí. Minha caneca de bateria. Todo batera tem que ter uma caneca dessa, hein? Pra inspirar. Vê o tamanho da batera? 2 bumbos. Prato pra caramba. Esse aqui é o sonho de qualquer um, né? Fala, Cubica. Beleza, cara? Tranquilo? Batera aqui da nossa cidade aqui. Botucatu, São Paulo. Só me fala aí, então, Drums Art. Se é isso aí que você quis dizer, se é o contra-ataque do ataque, né, que você está falando. Contratempo do ataque, desculpa. A gente pode fazer aqui um exemplo, então. Deixa eu apagar aqui essas contagens e a gente conta uma virada. Eu vou escrever qualquer virada aqui, tá bom? Só que assim, que nem você falou, samba, samba a gente conta 2, tá? 2 por 4, não seria 4. Essa seria a diferença. Então vou aproveitar aqui e fazer uma virada de samba. Vou tirar esses tempos aqui e fazer exatamente como ela ficaria. Tá mandando aí. Se vocês quiserem que eu faça em alguma outra situação, me manda que eu coloco aqui no grid aqui, para ficar simples de entender. Então eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês verem como pode ser feito essas viradas. Faltou o final do compasso, né? Sem final de compasso não tem. Não tem. Então o compasso de 2 por 4. Está contando duas notas. Está contando duas pulsações. Tá? Em vez de 4 aqui nesse caso do samba. O que acontece aqui? Vamos usar essa contagem aí dos 4 tempos. Então, vou transferir aqui para baixo. Aqui. Aqui no E. Beleza? Vou fazer a virada, vou escrever a virada em verde mesmo. Então, se fosse, vamos por exemplo, vou fazer uma partiturinha bonitinha mesmo, para ficar dúvida. Ó. Então aqui a gente tem a partitura da virada. Combinado? Seria a pauta aqui. Aqui a gente está nas cabeças 1 e 2. E a gente vai fazer a viradinha. Por exemplo, coloca lá as notas onde você quer fazer. Eu vou fazer essa virada aqui. E aí você monta aqui a sua partitura no tempo. Não vou entrar nesse assunto aqui, porque que é cocheia, porque que é semicocheia. Só vou fazer a virada mesmo, para vocês entenderem como contaria isso daqui. Vou botar aqui a chavinha para baixo.
Ah, mas ele quer um prato aqui, né? Então vamos botar um prato. Prato de ataque. Tá. Vamos separar o prato para vocês não se perderem aqui no negócio. Vou botar uma pausa aqui. Deixa eu virar então aqui, pra vocês não se confundirem, porque ao contrário fica complicado, né? Ó, vamos lá. Deixa eu enquadrar aqui. Vocês conseguem ver aí direitinho a virada? Então vamos lá. Contagem. Vou trazer aqui, ó. Onde está o E? Tá aqui. Ficou meio torto aqui, mas é ali mesmo, tá? E aonde está o I e o A? Tá, o A aqui no caso, nessa aqui, a gente está fazendo uma nota que tá preenchendo o E. Então a gente não precisa colocar nada aqui. A nota que está vindo no I é essa aqui. A na cabeça essa. Na cabeça desse ficou meio todo, é aqui. Cabeça, o I aqui, E aqui, A aqui. Então para vocês que não sabem ler a partitura, não tem problema. Vou escrever aqui, ó. Caixa, aí essa nota aqui vai ser tom 1, tom 2, surdo, caixa, caixa, caixa. E essa nota aqui que eu coloquei, ficou meio esquisita aqui. Vou apagar para ficar bonito, vocês entenderem direitinho. Que seria no E, é um prato de ataque, junto com uma caixa. Beleza? E só terminar aqui essa descidinha aqui de tempo, que vai cair aqui também. Ok. Então, ó, se você está contando 1 IEA, 2 IEA, você está fazendo tá, tum, 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 tá, cá, cá, e acabou. Por que você não tem a quarta nota aqui? Porque aqui já está preenchido por essas notas aqui. Faltou o rabinho aqui da colcheira. Aí, para você não ficar com dúvida no tempo. Então a gente tem a contagem só até aqui. Tá, tum, 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 tá, cá, cá. Mas se eu estou contando ali 4, eu vou contar 4 aqui também, tá? 1 IEA, 2 IEA. Taca, 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 tá. Tem mais uma que é a sobrinha do tempo aqui. Tem muita gente que tem essa dificuldade de fazer essa virada só porque a gente termina numa nota lá, por exemplo, na caixa e no prato, pá! O cara já entra aqui, ó, no tempo 1. Tem que respeitar esse tempo aqui, tá? Não é porque você não bota a nota nele, ou você coloca de repente em uma outra situação alguma pausa, alguma coisa, que você não vai respeitar o tempo. O tempo tem que acabar. 1 IEA, 2 IEA, você entra no 1 de novo, tá? Se você fizer 1 IEA, 2 IE, 1 IE, você está trocando a pulsação do compasso. Tá? Então é muito importante você dividir para você ter essa noção também aonde acaba o compasso, onde começa. Vê se é isso aí que você estava me perguntando. Nesse exemplo, se ele fica legal. Deixa eu dar uma olhadinha no site, no chat aqui. É isso aí? Drums Art 18. Foi a pergunta. Me manda aí se é isso que você entendeu. E a galera que tiver mais dúvida, quiser falar mais alguma coisa, quiser comentar alguma coisa também, lembrando o pessoal que eu estou com um grupo no WhatsApp de estudo, que eu estou postando coisa lá todo dia para vocês estudarem, para vocês conhecerem. É só clicar no link lá da minha bio, que está lá. Você clica no link e já cai direto no grupo do WhatsApp. Ali eu já vou postar todas as aulas que eu faço, alguns desafios. Essa última semana, os últimos dias eu postei 2 desafios lá pro pessoal, uma virada com groove, e mandei uma parte de ditado rítmico, que é muito legal para você treinar isso daqui também.
Tá lá, é só você entrar que eu mando para você também. E finalizando a aula, eu vou pegar esse material que eu passei aqui e vou mandar para vocês lá hoje, tudo explicadinho, de uma forma, num PDF, alguma coisa do tipo, para vocês terem lá essa explicação, tá? Mas só para a galera que está no grupo que vai ter isso daí. Se você não sabe, eu estou fazendo essas lives toda segunda-feira às 7 horas da noite, aqui no meu Instagram, tá bom? Algumas vezes são sobre parte prática da bateria, algumas vezes teoria, algumas vezes curiosidades específicas que você precisa saber. Já fiz aula sobre blast beat, né? Prática mesmo, na batera. Então, cada aula eu vou trazer um assunto novo. Durante a semana eu vou postando esse assunto que vai ser da próxima live, tá? E a live de hoje fica nesse assunto. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se não tem mais uma dúvida, senão a gente vai encerrando hoje. Vamos ver. A Grazi mandou uns olhinhos aí. E aí, Grazi? Show, show, amigo. Beleza. Valeu. Pô, que bom, cara, que você acompanha as lives, as viradas, né? Isso... E sempre que você puder, mandar um feedback pra gente. É mais legal porque a gente pode sempre melhorar, né? Nas viradas, nas aulas e tudo mais. Então, como vocês não têm mais dúvidas, eu vou deixar, então, o resto do assunto lá pro grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar lá, só clicar no link que eu tenho lá na bio do meu perfil do Instagram. Fechou? Então, eu vou virar aqui o celular. Olha como é que tá bagunçado esse estúdio. Que eu tava colocando esses bass traps, né? Essas armadilhas de grave. E as espumas também. O pessoal às vezes pergunta como é que eu gravo as coisas. Olha a minha softbox. É uma caixa de papelão. Cara, aqui o negócio é na raiz mesmo. Deixa eu virar aqui para falar com vocês. Beleza. Então, como eu estava falando, a gente fica por aqui na aula de hoje. Qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem, principalmente lá no grupo, que é mais fácil. Eu estou lá toda hora lá respondendo, pessoal. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas. E um abraço aí, obrigado a todo mundo que sempre acompanha também, a galera lá do grupo que está presente aí que eu tô vendo, Angélica, galera aí, pô, que legal que vocês estão aí, beleza? Obrigado mais uma vez, semana que vem a gente tem outra live, eu espero vocês aqui 7 horas da noite, enquanto isso, vamos conversar lá no WhatsApp, lá no grupo de estudo, beleza? Valeu, abraço, valeu.